Olá, você vai ver nesta edição. Câmara do Rio vive a expectativa da votação da proposta da Prefeitura que altera a cobrança de IPTU. CPI dos ônibus se reúne para definir e aprovar um plano de trabalho. E um ato em defesa do funk. A proposta que criminaliza o ritmo carioca é criticada por artistas durante a audiência na Câmara Municipal. Estamos todos sem trabalho, temos que sair do Rio para trabalhar, ou fazer festa de 15 anos, ou fazer festa de casamento. Mas baile funk realmente no Rio não tem. A segunda reunião da CPI dos ônibus aconteceu nesta terça-feira. Os vereadores definiram e aprovaram um plano de trabalho. A comissão apura os contratos firmados pelo setor de transportes a partir de 2010. A reportagem é de Simone Braga. Na reunião realizada pela CPI dos ônibus, mediada pelo presidente da comissão, vereador Alexandre Esquerdo, os vereadores definiram e aprovaram o plano de trabalho que vai nortear a CPI. Um cronograma de ações foi apresentado pelo vereador Tarcísio Mota. Nós apresentamos já na semana passada um plano de trabalho, né? E os vereadores preferiram estudar o plano de trabalho para decidir hoje. E hoje nós viemos para decidir. E, novamente, a maioria dos vereadores, não foram todos, infelizmente resolveram ainda esperar mais tempo para tomar as decisões que são, na nossa opinião, importantes, que é da requisição de uma série de documentos para a Secretaria de Transportes e para as empresas de ônibus e que, na verdade, protelaram para discutir isso mais uma vez para a semana que vem. O prazo para finalizar a CPI é dia 12 de dezembro de 2017, prorrogável por mais 60 dias. Nós aprovamos hoje, né, uma ida ao Tribunal de Contas, a convocação de um perito que vai auxiliar a CPI, mas isso é muito pouco. Aprovamos uma ida ao Ministério Público Estadual e Público Federal sem antes requisitar os documentos necessários, etc. Eu acho que foi muito pouco. Eu saio daqui hoje muito preocupado, porque para essa CPI não terminar em pizza, nós precisamos agir com mais firmeza. E não foi o que notamos hoje da maioria da CPI, infelizmente. A primeira ação da CPI dos ônibus será solicitar documentos aos órgãos públicos e marcar uma reunião da comissão com o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A gente precisa requisitar ao Tribunal de Contas os técnicos, né, pessoas qualificadas para estarem conosco na CPI. A gente vai requerer a documentação. Chegando aqui, nós vamos, né, cada um vai analisar os documentos, depois a gente começa com as convocações de forma pertinente, né, cada um na sua área. Eu acho que daqui a umas 3, 4 semanas. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta terça-feira. Audiência pública discute criminalização do funk. Comissão de Esportes e Lazer faz nova vistoria no Parque Radical em Deodoro. Projeto de lei do vereador Jair da Mendes Gomes permite parcerias entre escolas municipais e a iniciativa privada. Frente Parlamentar discute a criação de lei orgânica de segurança alimentar e nutricional. E na coluna, Vereador Responde, uma entrevista com o vereador David Miranda. A partir deste ano, todo o mês de agosto vai ser dedicado a uma campanha de apoio ao aleitamento materno. De acordo com pediatras, o leite materno é o melhor alimento do mundo para os bebês. Acompanhe a reportagem de Aline Bordalo. Bernardo tem 5 meses. Desde que nasceu, só conhece um alimento, o leite materno. Nem água ele precisa, só peito. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele tá com sede, dá um pouquinho de água. Eu falo, não, o leite tem água, ele não fica desidratado e supre todas as necessidades que ele tem. Né, filho? No início, Scarlett teve uma certa dificuldade para se adaptar, mas agora se orgulha de poder dar ao filho a alimentação mais saudável que um bebê pode receber. Eu sempre quis amamentar, eu pretendo amamentar até depois da alimentação. Foi uma experiência no começo um pouco dolorosa, né? Porque eu fiz cesariana, então não desceu de primeira. Mas a gente foi lá, forçou, tentou e agora é só peito o dia inteiro. A partir deste ano, todo mês de agosto será dedicado a uma campanha de promoção e apoio ao aleitamento materno. O Agosto Dourado é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem como objetivo incentivar profissionais de saúde e mães a seguirem o exemplo de Scarlett. Quando a criança nasce, não tem que dar aguinha, não tem que dar glicose, não tem que dar nada, é peito. Peito na hora que nasceu, para o leite descer com mais força. E as pessoas precisam ser explicadas, as mães, as avós, que aquela águazinha que parece muito clara, aquilo é o colostro, o mais rico leite que existe, o leite da primeira semana de vida. Então, a mulher que amamenta, seu filho amamentou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tentar que aquilo não prejudique o dia a dia de cada um, mas enquanto puder dar um pouco de carinho, pode manter
pelo menos à noite uma amamentação, mas pelo menos até 1 ano o leite materno deve ser dado para a criança. O leite materno ajuda o bebê a continuar seu desenvolvimento fora do útero e tem todos os nutrientes necessários para garantir o bom desenvolvimento do neném. Ele é indicado até os 2 anos de idade. A criança pequenininha que nasce, que vai para um CTI e tal, um dos melhores alimentos, um dos melhores antibióticos que ela pode receber é o leite materno. Ela atua na defesa do organismo, com células de defesa da mãe, passadas através do leite materno. O leite materno é o melhor alimento do mundo. Com a campanha Agosto Dourado, a Sociedade Brasileira de Pediatria também pretende propor uma mudança na legislação, ampliar o período de licença maternidade, que atualmente é de 120 dias. Além de todo o bem que esse leitinho faz para o bebê, ele ainda proporciona à mamãe momentos únicos e inesquecíveis. Ele faz carinho quando mama, olha, é muito amor, assim. E para saber um pouco mais sobre a importância do leite materno para os bebês, o repórter Sérgio Costa conversou com a presidente do Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria do Rio. Uma proteção fundamental que faz toda a diferença no desenvolvimento do bebê. A partir desse ano, todo mês de agosto será dourado para os pediatras e a sociedade em geral. E é sobre isso que eu converso com a doutora Carmen Elias, presidente do Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Por que a amamentação é tão importante? Olha, é a vida, né? Nós precisamos de um sustento, né? É um alimento que vai muito mais além do ato de alimentar. Hoje você tem no aleitamento um estabelecimento, por exemplo, de vínculo entre mãe, bebê e até a família, né? Você sabe que todos podem ajudar, é o tema aí da Semana Mundial. Ninguém amamenta, mas todos podem ajudar essa mãe, fazendo uma rede de apoio, principalmente a figura masculina, a figura do pai, que também está ali apoiando, ajudando no êxito dessa nutrição, que nutre, estabelece vínculos e que dá proteção para a vida. Até que idade é recomendado? O Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial da Saúde, recomenda que o leite materno seja exclusivo até o 6º mês de vida. A partir daí, você já pode introduzir outros alimentos em formas de papas, salgadas ou doce. E quando terminar? Também te pergunto, quando terminar? Não há um limite, né? Se recomenda até 2 anos ou mais, e quem vai decidir sobre esse término é a dupla mãe-bebê. Alguém um dia vai deixar de sugar ou alguém um dia vai deixar de oferecer. Agora, os ganhos são muito importantes, né? Claro, isso favorece claro. o desenvolvimento, proteção. Vamos lá, para a mãe, o mais importante que elas gostam de ouvir é a perda de peso imediatamente após o parto, porque ela está nutrindo em torno de 60 calorias em cada vez que ela oferece o seio, ela está perdendo, como se subisse 60 degraus aí correndo, sem fazer esforço, com uma alimentação saudável, alimentação adequada a esse retorno ao peso natural. E para o bebê, então, mantivemos o vínculo, mantivemos a sucção e hoje a gente já tem certeza que, através de trabalhos científicos, em revistas de bom impacto, que a interferência, por exemplo, na questão de coeficiente de inteligência, vai ser um ser com maior inteligência, diminui o número de infecções, diminui o número de internações desse bebê. Hoje, o que nós chamamos de doença dos adultos que se formam na infância, a gente já tem evidência, por exemplo, no decréscimo de diabetes tipo 2, que geralmente acomete na fase adulta. Então, o aleitamento, através da sua propriedade, ele não vai só nutrir naquele período necessário, mas ele vai ter efeito prolongado, né, duradouro. E qual que é a intenção da sociedade com o Agosto Dourado? Sim, a sociedade no Agosto Dourado, nós já tínhamos o primeiro Dia Mundial de Aleitamento. Depois passamos a ter uma semana também mundial, comemorada em mais de 170 países há 25 anos. E esse ano fomos beneficiados por uma lei federal assinada em abril, 14 de abril, em que ela instituiu o Agosto Dourado, né, representado por nós como nosso dourado, um bottom, em que nós vamos trabalhar excessivamente nas questões de aleitamento.
através de eventos, simpósios. A própria sociedade está realizando esse ano um grande simpósio de aleitamento, seu primeiro simpósio brasileiro, através de atividades em escolas parceiras. A gente está buscando toda a sociedade, não só a classe médica, mas também um enfoque muito grande no pediatra, porque você, como profissional de saúde, você tem que ajudar e não pode atrapalhar. Muito obrigado, doutora Carmen, pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio. Ingrid. Foi aberta nesta terça-feira, no saguão do Palácio Pedro Ernesto, a exposição Consciência Negra. A mostra é uma iniciativa do vereador Leonel Brizola. Olhos que brilham, sorriso que encanta, mão que denuncia o sofrimento. Através de rostos desconhecidos, a exposição Consciência Negra retrata a história de uma raça que lutou pela sua liberdade e até hoje luta contra o preconceito. Os quadros expostos no saguão do Palácio Pedro Ernesto foram pintados pelos artistas do ateliê artístico Geraldo Aguiar. O tema escolhido é uma fonte interminável de inspiração. A influência afro foi muito grande na música, na religião, na culinária. É uma cultura que se fundiu com a nossa e formou a identidade brasileira. A intenção é justamente resgatar e homenagear essa fusão. Os personagens pintados na técnica do pastel seco com tinta acrílica são pessoas marcantes para cada um dos artistas. A exposição é uma iniciativa do vereador Leonel Brizola. Acho que é um grande resgate, uma maneira de a gente tentar criar uma conscientização no povo do Rio de Janeiro sobre a nossa história, o papel da nossa história. A terça-feira, no plenário da Câmara, começou com a expectativa da votação do IPTU. Veja agora com a repórter Simone Braga o que foi destaque na sessão dessa terça-feira do Legislativo Carioca. Em sessão extraordinária, nessa terça-feira, os parlamentares discutiram o projeto de lei da Prefeitura que prevê a revisão do IPTU do município. Uma das propostas é reajustar a planta de valores da cidade, desatualizada há 20 anos. No ano de 2000, o IPTU representava 33% da receita da cidade, 1/3 da receita da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, o IPTU representa 1/5 da receita da cidade. Ou seja, de 33% para 20%. Caiu. Acompanhe agora as mudanças no IPTU propostas pela Prefeitura. O projeto que altera as alíquotas do IPTU chegou à Câmara no fim de junho e, desde então, tem sido tema de vários debates entre os vereadores. Entre as mudanças propostas pela Prefeitura estão o reajuste do valor do metro quadrado para todos os imóveis desatualizados há 20 anos. Alteração nos critérios para isenção. Pela proposta, ficariam livres da cobrança apenas imóveis de até R$50 mil. Atualmente, mais de 1 milhão de contribuintes são isentos. Também está previsto desconto por idade do imóvel. Imóveis com até 1 ano não teriam desconto. Entre 1 e 2 anos, 1%. De 2 a 3 anos, 2%. E assim até os 50 anos, com 49%. Acima dessa idade, 50%. Para os imóveis comerciais, o desconto seria de até R$ 600 para IPTU de até 5 mil. No caso dos terrenos, o desconto seria de R$ 1.000 para alíquotas de até R$ 3 mil. A Prefeitura argumenta que o projeto corrige distorções e inclui novos contribuintes na base do imposto. Quase 2 milhões de imóveis estão no cadastro da Prefeitura, mas só 43%, ou 832 mil, pagam o imposto. Para alguns vereadores, o reajuste do IPTU em tempos de crise pode gerar inadimplência. Eu acho essa lei um absurdo. Eu podia dar alguns argumentos técnicos, mas eu destacarei aumentar imposto no momento de recessão, de desemprego, é agravar a recessão e o desemprego. Dizer neste momento que nós não devemos aprovar o reajuste da planta de valores, que há 20 anos não é reajustado, que a gente não deva fazer, quer dizer, através desse reajuste, um aumento de impostos para aqueles que podem efetivamente pagar impostos, e que vai
dar um acréscimo de arrecadação à prefeitura da ordem de 600, 700 milhões, na minha opinião, é uma irresponsabilidade. A saída é nós acharmos a solução através da reforma da legislação, como está sendo feito, para que a gente possa fazer com que os investidores retornem ao município e para que a gente possa assim apresentar, possa sim crescer o número de arrecadação do ISS e resolver o problema do município. O projeto da Prefeitura foi aprovado em primeira discussão sem emendas. Foram 32 votos a favor e 18 contra. O projeto voltará em segunda discussão. A proposta de um empresário de São Paulo que quer enquadrar o funk como crime de saúde pública foi discutida durante uma audiência pública na Câmara do Rio. Diversos artistas saíram em defesa do funk e a audiência, como não podia deixar de ser, terminou ao som do ritmo que está ameaçado. A reportagem é de Sérgio Costa. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! O funk é um estilo musical tipicamente carioca. Ele ultrapassou as barreiras entre asfalto e favela e asfalto. Pode falar de amor, de críticas sociais ou até conotação erótica. É música, é cultura popular. O som está nas ruas, está em todos os lugares, mas passa por um momento difícil. Que o diga o MC Leonardo. De acordo com o cantor, o funk está perdendo espaço para o preconceito. O funk já está criminalizado, né? A gente vê que nenhuma área da cidade tem baile, todos os clubes fecharam. Todos os bailes foram tidos pela mídia como reunião de traficantes, né? E assim a gente foi perdendo espaço. Estamos todos sem trabalho, temos que sair do Rio para trabalhar, ou fazer festa de 15 anos, ou fazer festa de casamento. Mas baile funk realmente no Rio não tem. O funk pode estar com os dias contados, tudo porque um morador de São Paulo apresentou ao Senado uma proposta que criminaliza o movimento. Mais de 20 mil pessoas já assinaram um documento concordando com esse projeto. De acordo com essa proposta, os bailes são espaços para atender criminosos, estupradores e pedófilos, à prática de crime contra a criança e o menor adolescente ao uso, venda e consumo de álcool e drogas. O que me apavora e entristece é que isso tem sido recorrente na nossa história. Já fizeram isso ou tentaram fazer isso com samba, com jongo, com a capoeira. Então, isso demonstra o quanto a gente precisa caminhar no sentido da consolidação da democracia e do Estado Democrático de Direito no Brasil. A vereadora Verônica Costa presidiu uma audiência pública exatamente contra essa proposta de criminalização do funk. As galerias e o plenário estavam cheios. Participaram principalmente cantores, produtores e movimentos sociais. Teve até canja do MC Duduzinho. Eu vou mostrar que tu não tá sozinha. E bora que o mundo é nosso. Vambora que o funk é nosso. Porque quem mora dentro da favela, a ausência do poder público é total. Falta tudo, falta base familiar, falta oportunidade, arrancam tudo dessa juventude, aonde muitas das vezes a igreja e o funk conseguem ali chegar no momento SOS e transformar vidas. Olha, eu te amo. Um dos maiores nomes da cena do funk, o cantor Bochecha, também participou desse debate sobre a criminalização do funk. Mas ele concorda que é preciso ter cuidado com o conteúdo das letras. Querem criminalizar o funk, tudo bem. Nós temos um problema seríssimo aqui no nosso país, geograficamente. Eles alegam que o funk faz apologia ao crime, né, e ao sexo. O axé não faz? Nós temos letras de axé que fazem alusão ao sexo de maneira pejorativa, como faz o funk também. Eu não escondo, eu acho que tem que haver um filtro em todos os gêneros musicais, inclusive no funk. Em relação à polêmica envolvendo os bailes funks, a própria polícia tem o dever de garantir o funcionamento desses espaços. Estando o evento dentro das normas em vigor, estando o evento de acordo, ele vai receber apoio da Polícia Militar. Porém, se a organização criminosa estiver usando do baile ou de um forró, independente do estilo, independente da festividade que esteja acontecendo ali, para promover
é lógico e evidente que a Polícia Militar vai atuar contra o crime, não contra o movimento. Enfim, os participantes da audiência pública mostraram que o funk pode ser uma mensagem de esperança, paz e amor. Nosso sonho não vai terminar. Nosso sonho nunca vai terminar. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.